Olá, alunos e alunas. A gente está na parte final da nossa aula 6 para já irmos para a aula 7, falarmos de figuras gráficas, formações e também de indicadores, osciladores. É uma parte bem bacana, bem importante da análise técnica. Então vamos finalizar a aula 6 terminando aqui o conteúdo de Candlestick que vocês aprenderam até o momento, que é um gráfico bem representativo, que é mais completo que o gráfico de linha, que o gráfico de linha só tem um fechamento. O gráfico de candle temos 4 preços: a abertura, o fechamento, a mínima e a máxima, e é muito mais visual que o gráfico de barras, que também traz essas 4 informações. Interessante que eu vou ensinar a vocês agora quais são os padrões de reversões. E esses padrões eles são relevantes no período diário. Então, dia após dia, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Agora, se você olhar no período intraday, 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, em tempos gráficos pequenos, ele não tem tanta relevância. Por quê? Sobe lá o primeiro minuto, o segundo minuto, o quinto minuto. Apresenta um doji que eu vou ensinar com calma. Perde a mínima, corrige. Depois de alguns poucos minutos, já pode voltar a subir. Então, não tem tanta relevância. O grau de significância é baixo em períodos curtos. Agora, se você olha no candle diário, após 2 semanas de forte alta, um lindo doji e perde a mínima, poderá ter uma reversão intensa e aí cair por 1, 2, 3, 4 semanas. Então, a relevância maior para esses padrões de reversões que eu vou mostrar nos candles, a gente pensa na periodicidade diária, tá? É bem relevante e é de alta significância para swing trade olhando o candle diário. É uma ferramenta muito importante. Pode parecer simples o significado, mas é com alta eficiência, pessoal. Então, o candlestick é muito importante. Algo que pouca gente explica, eu aprendi na marra e quero passar aqui para vocês. O padrão de reversão de candle, que a gente vai aprender agora, então candlestick de reversão, ele tem seu bom valor após uma tendência. Então, após uma tendência, a gente pode verificar a perda da força. Vocês se lembram na parte anterior que eu ensinei já candlestick, mas ainda não mostrei os padrões de reversões? A gente conversou o seguinte: aqui é muita força, e aí ao longo do tempo vai diminuindo a força do candle, né? Até chegar no equilíbrio. Então aqui pouco pavio, aí já começa a ter presença de pavio, aumenta a presença de pavio e ao mesmo tempo que temos a diminuição do tamanho do corpo do candle. Isso é importante, tá ok? Então quando a gente pega um movimento, começa a subir, estava de lado, rompe aqui um retângulo, que a gente vai olhar todas as figuras na próxima aula, na aula 7, começa a subir. Então, depois de 6, 7 candles, ok, a gente vê um padrão de reversão aqui, é o doji cruz, ou também chamada de estrela. E aí perde a mínima, abre uma movimentação forte de queda. Este aqui é o candle que alertou o equilíbrio após uma movimentação boa de alta. Já podemos falar que já começou a ter alguma tendência de alta, né? Então aqui sim é um doji relevante. Agora vamos supor um outro exemplo. Rompeu aqui esse retângulo e apresentou apenas um dia de alta. Aí você vê um doji. Você fica com medo aqui? Neste momento você fica com medo? Não. Por quê? Poderá ser apenas um pullback e o ativo volta a subir forte. Qual que é a diferença do doji 1
aqui nós temos o doji 1 e aqui o doji número 2, um outro exemplo hipotético. Pessoal, no 1 teve uma alta, tinha um empurra-empurra, o comprador jogando para trás o vendedor a cada novo dia, equilibrou, rompeu a mínima e aí realmente reverteu. Aqui tinha algo a reverter, aqui está só começando. Então foi só um pullback. Aqui eu não fico assustado nem em alerta. Então, para um candle indicar uma possível reversão, tem que ter tido já uma sequência de movimento para aquele lado para indicar a possibilidade de reversão. Então, muita gente se assusta ao ver aqui um candle de equilíbrio, um candle de reversão, logo no início de um movimento. Não é para se assustar. Até mesmo se estiver dentro de alguma congestão. Vamos supor que aqui dentro tivesse um doji. Dentro desse retângulo tivesse um doji. O que, que ele significa? Nada. Na minha opinião, não significa nada um doji aqui dentro de uma congestão. E nem mesmo após o início de um movimento. O candle de reversão, que eu vou ensinar a vocês os principais padrões, eles apresentam relevância quando tem uma sequência de alta ou de queda. Aqui o exemplo, uma sequência de alta, ou se nós tivéssemos uma sequência de queda, apresentou aqui um doji, rompeu máxima, indicando aí uma recuperação, uma retomada. Combinado? Então, essa palavra tendência ou mesmo uma sequência para a gente perceber a perda de força e apresentar uma reversão. O candlestick de reversão, ele pode ser formado por um único candle. Então aqui também a gente após uma sequência ou mesmo uma tendência. OK? Uma sequência ou uma tendência. E quais são os tipos de candle de reversão? Candles isolados, então a gente tem padrões como o doji, martelo, martelo invertido, estrela cadente, que é um único candle. Então, o candlestick de reversão é formado por um único candle. Candlestick a gente tem como prática abreviar para candle, tá? A tradução de candlestick é o candelabro ou gráfico de vela japonês. Que eu já contei todo o histórico de Steven Nisson, que na década de 80 em Wall Street, ele viu seu colega de trabalho utilizando o candlestick e ele perguntou o que era, foi se aprofundar e disseminou, popularizou esse padrão de visualização de variação de preço no Ocidente. Ele trouxe do Oriente para o Ocidente. Temos padrões com um único candlestick, temos padrões com dois candles, como a mulher grávida ou engolfo, que eu vou mostrar na sequência. Ou temos também padrões com porções de candles, tá? Então podemos ter alguns padrões mais raros com porções. 1, 2 ou mesmo porções de candles. Quando a gente pensa numa ilha de reversão, né, a gente está vendo aí alguns candles, faz gap dos dois lados e nesse miolo pode ter alguns padrões. O mais comum é um único candle ou dois candles formando os padrões de reversões. Vamos aos mais populares. O primeiro candle mais popular é o martelo. O martelo ele tem uma variação de nome dependendo da posição que ele for encontrado. Então, em final de queda, o nome é martelo. Se for em final de alta, e aí ele muda de nome para o homem enforcado, tá? Então, em final de alta ele muda para homem enforcado. Então ele está lá em cima, faz o martelo, ele muda para enforcado, o homem enforcado, para gerar reversão. Característica do martelo ou do enforcado. O tamanho do pavio, no mínimo 1/3. No mínimo aqui, 1/3 de pavio. Desculpa, volta. Eu estava pensando no corpo e falei pavio.
O pavio, quanto maior, melhor. No mínimo 2/3 de pavio e 1/3 de corpo, tanto para o enforcado quanto para o martelo. Vocês estão percebendo aqui, se nós dividirmos em 3 porções, então o tamanho aqui entre a máxima e a mínima, você vê que se eu dividir em 3 porções, no mínimo o pavio tem que ser de 2/3. 2/3 para mais, tá? Então ele pode ser 2/3 dividido em 3 porções, no mínimo 2/3 para mais. Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. A gente vai ver alguns exemplos, iremos ver alguns exemplos. E quanto maior, melhor sobre o pavio. Por quê? A psicologia por trás do martelo é um movimento que está tendo a queda. Então a gente está vendo aqui a queda. E aí nesse belo dia continuou a cair. Só que durante o almoço já voltou a subir. Volta a subir, indo lá para cima o movimento. Então é como se fosse um doji na hora do almoço. Estabilizou a queda que já vinham de vários dias. E depois do almoço já está rompendo para cima o doji. Então o martelo ele traz esse sinal bem interessante, que a queda que vinha tendo uma sequência, ela teve uma pausa e já está indo em direção contrária. Por isso que em fundo o martelo, na minha opinião, é a melhor figura da análise técnica sob o ponto de vista de candles de reversão. Eu comecei pelo melhor. Martelo em fundo de candlestick isolado é a melhor figura que existe. Quando a gente pensa em padrões de 2 candles, a melhor figura que na minha opinião existe é o engolfo, padrão envolvente, que eu já vou ensinar. Mas já notem, em forte movimento de queda, apresentou um martelo, na minha opinião, grande relevância. Óbvio que a gente vai juntar com alguns outros argumentos, a gente vai aprender volume, a gente vai aprender alguns indicadores, alguns padrões gráficos, e aí você vai juntar tudo, e lá na aula 9 a gente junta tudo que a gente aprendeu das aulas 6, 7 e 8, e teremos a aula de setups, tá ok? Leandro, algumas variações de martelo. Quando o martelo ele tem um pouquinho de cabelinho. Olha, eu não sei do que você está falando, porque eu tenho bastante cabelo, mas vamos tentar entender o que você está perguntando. Então, o martelo com um pouco de pavio superior. Eu desconsidero? Não, eu não desconsidero. Por quê? Vinha de queda. Então, o mercado estava tendo queda, 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 queda. Neste belo dia, durante o pregão, ele abriu aqui. Ele chegou a ter uma queda violenta durante o dia, lá na mínima, voltou na abertura, subiu bem e deu uma descansada, né? Normal, normal. Então ele caiu, subiu muito e descansou um pouquinho no final. Normal, normal. Então esse pavio superior não descaracteriza, tá? Então pode ter um pouquinho de pavio superior. Talvez numa prova, se você falar que o martelo tem pavio superior, você estará errando. Mas numa análise, vocês concordam que a psicologia é muito parecida? E eu não descaracterizaria. Eu iria ver relevância no padrão, sim senhor, sim senhora. Uma outra variação de martelo que alguns ficam em dúvida com razão. Martelinho de Thor. Se vocês gostam da cultura viking, né? Sabe que Thor lá, ele tem grande relevância. Tanto que a Volvo, que é uma montadora sueca, ela tem em seu farol de LED um martelinho de Thor, né? O símbolo, você vê que a BMW tem os Angel Eyes, a Audi faz lá o risco e a Volvo faz o martelo de Thor. O martelo de Thor, para quem já viu o filme, ele é um martelo meio achatadinho assim, né? Ele não tem grande pavio. Ele é curto o martelo. Você vê que aqui é quase 1 para 1.
tamanho do pavio, tamanho do martelo. Não gosto. O martelinho de Thor não é legal, não tem grande relevância de reversão. Na minha opinião, o martelo relevante ele tem no mínimo 2/3 de pavio para mais. Para mais. A gente tem um exemplo do Ibovespa em 2007 que vinha de uma sequência de queda, e num dia posterior chegou a cair 8%. E aí fechou caindo só 2%. Fez um martelo com pavio gigante. No dia seguinte rompeu máxima e o Ibovespa engatou uma alta absurda. Também um pavio de 8%, pessoal, com martelo confirmado, é espetacular. É espetacular, não tem como não olhar com bons olhos. Minha opinião para vocês, o martelo é mais forte do que o enforcado. A figura é a mesma, só que o martelo é em final de queda e o enforcado ele é em final de alta. Eu vejo com maior relevância o martelo, tá bom? A gente vai ver também qual, na minha opinião, é o melhor candle de topo. O martelo invertido ou estrela cadente. Então você pega a figura do martelo e faz ele invertido. Ó, aqui o martelo, ele ao contrário de ponta cabeça, é o martelo invertido. O martelo invertido, ele é em final de queda. Ele é em final de queda. A estrela cadente, ela aparece, shooting star, o nome em inglês, em final de alta. Tá bom? O martelo invertido aqui em final de queda. Em final de queda. E em final de alta é a estrela cadente. Primeiro ponto. Qual figura que vocês acham que é melhor? Entre o martelo invertido e a estrela cadente. A estrela cadente é melhor, tá? A estrela cadente, ela é melhor. Ela mostra justamente o que eu expliquei do martelo. Então, o martelo invertido em final de alta é exatamente o que eu expliquei em final de queda. Tá tendo a alta. Se você não entender essa parte, volte ao início da explicação quando eu falava de martelo. Tá subindo, tá subindo. Neste dia continuou a subir e voltou, tá? E voltou. Então, equilibrou no almoço e já começou a cair. Já é um sinal que se no dia seguinte começar a cair, perder a mínima dará uma boa confirmação. Leandro, pode ter um paviozinho inferior? Na mesma linha de raciocínio que eu expliquei do martelo, sim, porque a psicologia é 90% parecida. Então eu não jogo fora. Quanto maior o pavio, melhor? Com certeza. Martelos de Thor achatadinhos, um martelo invertido de Thor, é bom? Não, eu já não gosto. Agora, um outro aspecto também que eu me confundi no início, depois de tanto olhar gráfico, eu tenho a minha opinião formada a respeito sobre isso, né? Tenho uma opinião formada, tenho, sim senhor, sim senhora, e na minha opinião a cor do corpo não é significativa. Eu fico muito preocupado com o movimento dos candles. Esse movimento de ir, de voltar, de equilibrar, o doji que vai abrir e fechar no mesmo nível, né? O martelo que faz esse pavio de ir e de voltar. Então, para mim, tanto faz. Eu deixei a cor dos corpos em cinza de propósito. Deixei aqui aí, em cinza, em cinza. Aqui, vocês podem perceber que este martelo invertido, que muda de nome porque a final de alta chama estrela cadente, eu deixei em azul. Na minha opinião, eu vejo com muito simbologia parecida também se fosse vermelho aqui. Eu não vejo relevância na cor do corpo. Eu vejo relevância no movimento de longo pavio. Aí eu vejo relevância, tá? Uma outra argumentação que eu prefiro, o martelo em fundo para alta e eu prefiro a estrela cadente em final de alta para uma possível queda. Então, em final de queda para uma alta, martelo. Em final de alta para uma queda, eu prefiro a estrela cadente. Um dos motivos é que a confirmação está pertinho, né?
A confirmação está pertinho. Na queda, a confirmação é quebrar essa máxima aqui do corpo. Quebrar essa máxima aqui será a confirmação de reversão pelo candlestick, pelo martelo, para subir. No final de uma alta, a estrela cadente, o corpo está aqui, é perder a mínima aqui do corpo. Leandro, mas apesar de você se preocupar mais com o pavio, não seria melhor uma estrela cadente que fechou em queda? Sim, fica mais pertinho a confirmação. E não seria melhor um martelo que fechou em alta? Sim, é um pouco melhor, mas eu não desprezo se for uma cor invertida. Não, eu não irei desprezar. Combinado? Faz sentido para vocês? Se você também não quer prestar a prova do CNPI e está com a preocupação de acertar nas escolhas dos ativos e nas análises, essa variação de nome é besteira. Então, se você quiser chamar tudo de martelo ou só diferenciar martelo para martelo invertido, ótimo. Porque o doji não muda de nome sem final de queda em final de alta. O martelo muda. Mas é um aspecto mais técnico, confere? Então, se você não quiser decorar o nome de enforcado e o nome de estrela cadente, ninguém vai brigar com você, né? Se você chamar de martelo tanto em final de queda em final de alta e martelo invertido em final de queda em final de alta. Agora, para quem quer entender o nome correto, em final de alta o martelo muda de nome para enforcado. E também em final de alta o martelo invertido muda de nome para estrela cadente. Combinado? Na minha opinião, martelo em final de queda é o melhor, ainda mais com longo pavio. E em final de queda, o martelo invertido, que muda de nome para estrela cadente, é um dos melhores. Por quê? Porque perde para um padrão que é mais relevante em final de alta, que é nada mais, nada menos que o doji. Se o martelo, quando tem final de queda com longo pavio, é um dos principais padrões imperdíveis, em final de alta apareceu o doji, toma muito cuidado. O doji é muito relevante, ainda mais após uma boa sequência e, sobretudo, se tiver a confirmação de perder a sua mínima. Então podem anotar, é importante essas observações. O doji, também chamado de cruz ou estrela, doji star, estrela doji ou cruz, ele é um padrão de equilíbrio, abertura igual fechamento. Às vezes pode ter uma leve variação entre a abertura e o fechamento, mas ainda assim eu considero um doji. Abertura igual fechamento com oscilação entre mínima e máxima. Muito melhor que o doji 4 preços, porque o doji 4 preços sinaliza pouca liquidez e poucos negócios naquele papel. E aí fica um único preço. Isso não é comum em ativos normais com razoáveis volumes de negociação. Uma variação do doji é o long doji. Então o long doji é uma variação do doji. O long doji ele tem a amplitude aqui de máxima e de mínima maior. O corpo continua no mesmo nível de equilíbrio, né? Não saiu do lugar naquele candle diário, por exemplo, mas teve uma oscilação maior entre mínima e máxima. Não muda em nada a alta relevância do doji. Se teve mais oscilação para cima, nós temos o nome de lápide. Se teve mais oscilação para baixo, a gente tem o nome de dragonfly, que não é dragão voador. É o nome correto em português, libélula, tá ok? O nome é libélula. Então, doji ou long doji, lápide ou libélula, ok. Doji 4 preços, não. Tomem muito cuidado que é uma sinalização de poucos negócios, pouco volume negociado, baixa liquidez. E se além da variação maior entre mínima e máxima também tiver um pouco de variação de corpo, e
simetricamente a gente percebe que sim, ficou bem no meio do padrão. É o spinning top e é um candle também relevante. Então quando você olha o doji, que é o primeiro candle aqui, e as suas variações, todas elas têm representatividade similar, que é o equilíbrio. Após um forte movimento de dias em alta ou dias em queda, apareceu um doji, ou um long doji, ou um spinning top, ou uma lápide, ou uma libélula. O que importa é que teve uma abertura num patamar e fechou naquele mesmo patamar. O comprador que há vários dias empurrava o seu oponente para o lado oposto não mais está conseguindo, não mais. E aí vamos observar a mínima desse último dia que apresentou equilíbrio para ver se vai ter a perda desse patamar e sinalizar uma reversão. A mesma coisa numa queda. Está em queda, fez um doji, vamos acompanhar se essa máxima do dia do equilíbrio vai ter força de rompimento contrário para trazer uma confirmação que sim, aquele equilíbrio gera um sinal de fumaça para uma mudança de direção no movimento. Então, por que, que o doji ele é importante? Porque pós uma sequência de empurra-empurra, onde um oponente apanhava muito do seu outro lutador, né? Então aqui na alta o vendedor estava apanhando e aí ele conseguiu equilibrar o jogo. Opa, alguma coisa está por vir. Então eu considero que em final de alta o doji é espetacular. Você comprou uma ação, pegou um ótimo setup e já apareceu lá um doji, você está ganhando lá 5, 10, 15, 20% e apareceu um doji no diário, é, no mínimo, um sinal de alerta para você encurtar o teu ganho, proteger a tua movimentação com um stop mais curto. E se você quer comprar muito uma ação e ela derreteu e fez um martelo com um pavio de 5, 6, 7, 8%, bem extenso, bem maior que o corpo, também é um grande sinal aí de possível compra nessa ação. Óbvio que a gente ainda irá formatar os nossos setups principais. A gente ainda vai ensinar muita coisa da análise gráfica, da análise técnica, mas inegavelmente candlestick tem alta relevância, muita significância. Seguindo aqui, eu vou entrar agora em padrões formados por dois candles. Nós temos informações para uma reversão, né? Então, várias formações que podem causar uma reversão, tá? Então, formações que causam uma reversão. A gente tem aqui mulher grávida e uma variação da mulher grávida. O que seria a mulher grávida? Deixa eu explicar para vocês aqui com calma. Depois eu ensino o engolfo. A mulher grávida, a gente vai ter vários exemplos práticos na sequência. A mulher grávida é quando você tem uma diminuição da volatilidade já em direção oposta. Vocês estão percebendo que ao longo desta alta o movimento teve um enfraquecimento? Os corpos, diminuição de amplitude, aumento de pavios, então está ficando estranho. E aí a gente tem no dia seguinte uma diminuição da variação do tamanho do corpo, que é o que a gente chama de volatilidade, e em sinal oposto. Olhando o corpo do último candle, ele está dentro do anterior em direção oposta. Este padrão aqui é o Harami, chamado em português de mulher grávida, como se esse candle vermelho fosse a barriga da mãe. Aí a gente vai acompanhar a perda da mínima para indicar realmente a reversão. A mesma coisa pode acontecer em sinalização de final de queda para uma alta. Um candle de pequena amplitude com direção oposta, rompendo a máxima, trará a movimentação para cima.
Então, Harami, mulher grávida. Se o Kendo, que é a barriga da mãe, se o Kendo, que é a barriga da mãe, for um doji, a criança magrinha. Esse Harami, que é o nome original da mulher grávida, ele chama Harami Cross. Então, se nós tivermos um doji sendo a barriga da mãe, é um Harami Cross. É um pouco mais raro e não aumenta tanto a sua eficiência, na minha opinião. Tá ok? Eu estou aqui para trazer a vocês sobre o aspecto de relevância. Então, eu não fico muito caçando Harami Cross. Sendo mulher grávida, já está bem importante. Só que a mulher grávida, o Harami ou o Harami Cross, eu não dou tanta importância como eu dou ao martelo em final de queda e ao doji em final de alta. A mulher grávida não muda de nome sem final de queda ou sem final de alta, mas eu não dou tanta importância a esse padrão. De novo, em final de queda o martelo é bem relevante, em final de alta o doji é bem relevante. O contrário da mulher grávida é o engolfo, é o padrão envolvente. Então, o contrário da mulher grávida é o engolfo. Estamos num padrão aqui de alta. Se apresentar aqui este padrão envolvente, é o engolfo, né, que tem esse sinônimo de padrão envolvente. Você pode chamar tanto de padrão envolvente, está envolvendo, como também chamar de engolfo. Não muda de nome se é em topo ou se é em queda, né? Não muda de nome. Então, tanto para final de alta como para final de queda eu vejo muita relevância e é um padrão que sim, eu considero muito. Então, vamos recapitular. Final de queda, o martelo. Final de alta, o doji e na sequência o martelo invertido, que muda de nome, né, para estrela cadente. Agora, se aparecer o engolfo, eu também não perco. Óbvio que a gente vai complementar com próximos aspectos que eu vou ensinar nas aulas 7 e 8 para juntar tudo na aula 9, mas o engolfo eu dou muita importância. Leandro, mas a mulher grávida já tem que ficar com uma certa atenção? Tem sim. Eu estou trazendo a vocês as principais formações de Kendall que são relevantes. Agora, destas principais, eu estou mostrando a vocês quais são as melhores. E nós teremos vários exemplos práticos aqui para mostrar. Eu falei para vocês que tem formações com um Kendall, exemplo martelo, exemplo doji. Temos formações com dois Kendalls, exemplo Harami, mulher grávida, e também o engolfo. Deixa eu agora mostrar para vocês uma formação de mais de dois Kendalls. Por exemplo, a estrela da manhã ou a estrela da noite. O movimento vem de queda, faz aqui um candle com gap de corpo dos dois lados e rompe a máxima. O que é gap de corpo? O gap é quando um candle ele tem um buraco em relação ao outro. Nós teremos uma aula na parte da aula 8 só de gaps. Então fiquem tranquilos que vocês vão aprender tudo sobre gaps. Mas visualmente você vê esse buraco. Esse buraco aqui é um gap. A distância entre a mínima de um dia e a máxima de outro que teve esse pulo é um gap. Então isso aqui é gap aqui dos dois lados, formou justamente a estrela da manhã, gap dos dois lados. Se os pavios eles se encontram, continua tendo gap, mas gap só dos corpos. Se eu apagar os pavios, eu vejo os gaps. Então, quando está em queda, você perceber gap de corpo e romper, é uma estrela da manhã. É um padrão de reversão. Não muito forte, mas é. Em final de alta,
Apresentar um gap de corpo e romper a mínima é uma estrela da noite. Não é tão relevante. Mais relevante é quando você tem o gap completo. Então você marca aqui, ó, mesmo entre mínimas e máximas, você vê gap completo. Aí não é estrela da manhã nem estrela da noite. O nome correto é bebê abandonado. O bebê abandonado é um padrão bem forte. Então, bebê abandonado, engolfo, martelo, suas variações de martelo e udoji são padrões bem relevantes. Tem sim muita gente que gosta da mulher grávida. Eu vejo a incidência de relevância um pouquinho menor do que o engolfo, por exemplo, que eu vou explicar por que o engolfo é tão bom. Eu quero explicar para vocês com calma por que o engolfo é tão bom. Um padrão não tão relevante é a linha penetrante, quando vem de queda, abre em gap de baixa. Durante este novo dia, ele fecha o gap e vem até a média, a metade do corpo do dia anterior. Então aqui é a linha penetrante. O ao contrário, está em alta, abre em um pequeno pulo de preço, um gap de alta. Guarde a informação de gap que nós iremos esmiuçar totalmente gaps com muita calma. Eu sou um grande apaixonado por gaps e grandes movimentações lucrativas vão em direção a gap. Eu tenho muitos exemplos sobre isso. Então está em alta, abriu com gap de alta e teve a reversão ao longo do pregão, chegando a queda aqui ao menos na metade do dia anterior. Então indica a reversão de uma alta para uma queda, de uma queda para uma alta, tanto a linha penetrante quanto a tempestade à vista. O padrão é o mesmo, mas muda de nome. E a linha de contra-ataque, quando abre em gap e vem apenas fechar o gap. Já é um indício de possível reversão, porque teve força de fechar esse gap, onde os dois candles apresentam o mesmo preço de fechamento. Estava em queda, abriu em gap de baixa e fechou no mesmo fechamento do dia anterior. Estava em alta, abriu em gap de alta e fechou no mesmo dia, no mesmo fechamento do dia anterior. Pessoal, vocês estão percebendo que a linha de contra-ataque já é um candle de reversão? Se a linha de contra-ataque ela avançasse um pouquinho mais até o preço médio, seria a linha penetrante ou tempestade à vista, que é um pouco mais forte. Agora, imagina você se, em vez de parar no ponto médio, tivesse mais força ainda. Então, está vindo de queda, e aí no último dia da forte queda, a gente teve aqui um fechamento, abre de novo em queda, o pessoal não aguenta mais ver queda, fechou o gap, fechamento igual a fechamento, linha de contra-ataque. Preço vindo até o ponto médio, linha penetrante. Subir até a máxima do dia anterior, opa, que força! E romper, caramba, engolfou, envolveu. Olha como o engolfo ele é composto pelo contra-ataque, pela linha penetrante, vem buscar a máxima e rompe. Por isso que eu gosto tanto do engolfo. O engolfo, por si só, ele mostra uma virada absurda num único dia, num único candlestick, que na minha opinião, o candle diário tem maior relevância. Então, a psicologia por trás do movimento é absurda. Tudo que estava péssimo fica uma maravilha. Caramba, né? E aí a gente espera a confirmação. Na alta, a mesma coisa, né? Tá subindo. Abre com gap de alta. Vem para cair, para fechar o gap, para fechar no mesmo preço do dia anterior, que seria o contra-ataque. Mas aí, se cair mais, já faz a tempestade à vista. E se vier buscar a mínima do dia anterior e romper? Caramba, engolfou, envolveu. O engolfo é muito forte, pessoal. Gosto muito do engolfo. Se você pegar a literatura de candlestick, do Steve Niston, do Gregory Morris, do Debastiani em português, você vai ver que existem mais padrões. Uma infinidade de padrões de candlestick. Agora, se você
realizar um estudo de quais padrões que realmente efetuaram reversões, você vai ver que estes padrões que eu estou a ensinar a vocês vai cobrir 90, 95% das reversões. E vou além. Das reversões mais eficazes, esses padrões serão os vencedores. Então, eu estou trabalhando aqui para vocês quais são os padrões mais relevantes e de maior incidência. Então, você não precisa comprar um livro só de candlestick ou realizar um curso só desses padrões, porque eu já estou aqui mastigando para vocês quais são os de maior incidência e de maior relevância. E aí eu quero mostrar para vocês esses padrões em casos práticos e reais no material seguinte que eu quero apresentar agora para vocês. Então a gente vai ter martelo, martelo invertido, estrela da manhã, bebê abandonado, mulher grávida, engolfo e linha penetrante em cenário de queda para uma possível alta, tá? Então, em cenário de queda para uma possível alta, estes padrões principais que eu acabei de ensinar a vocês. Serve como um card aqui. Se você quiser um resumo, esse slide é um resumo que eu fiz para vocês. E um resumo de nomes e padrões em movimento de uma alta consecutiva para uma possível queda. O enforcado, a estrela cadente, estrela da noite, bebê abandonado, tempestade à vista. E você percebe que a mulher grávida e o engolfo não mudam de nome, tá? Não mudam de nome. E aí eu vou ter aqui alguns exemplos que eu quero explicar com calma a vocês. A gente tem alguns exemplos também atuais e algumas variações que eu quero explicar com calma a vocês. O nosso tempo já está ficando extenso, o arquivo fica um pouco pesado. Eu vou encerrar por aqui e aí a gente faz uma parte final com esses exemplos práticos do que eu acabei de ensinar. Lembrando que, se você pulou alguma parte, volte, porque tudo que eu ensinei sobre linhas de tendência, suporte e resistência, pivô, canais, eu vou utilizar na aula de setups, eu vou utilizar na aula de formações gráficas, só que eu não vou voltar a ter essa explicação do que eu apresentei. Então, se você já tem um conhecimento mais avançado e pulou essas partes, eu peço que você volte e veja em forma contínua todas as partes desta aula 6. Combinado? Então, eu volto na sequência para a gente finalizar a aula 6 com os exemplos práticos desses padrões. Até já!